Gado Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Olá, sejam bem-vindos ao Hora H do Agro, um painel onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Hoje vamos debater o cenário político-eleitoral de 2022 e os reflexos no agronegócio do Brasil. Para esta conversa, nós recebemos Christopher Garman, diretor executivo para as Américas da Eurasia Group. Seja muito bem-vindo, Christopher. Prazer estar aqui. Obrigada. João Henrique Rummel, diretor executivo na Action Relações Governamentais. Seja muito bem-vindo, Rummel. É um prazer estar com todos aí. Recebemos também Alexandre Garcia, jornalista e comentarista da Jovem Pan News. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Kellen. Um abraço a todos que nos acompanham. Muito bem, e vamos então ao tema que estará no centro das nossas discussões. Faltando alguns meses para o primeiro turno das eleições, 2 candidatos aparecem à frente em pesquisas de opinião. Liderando as pesquisas de intenção de voto aparece o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que passou a ser considerado pré-candidato do PT desde que o Supremo Tribunal Federal anulou sua condenação por corrupção. Na sequência, aparece o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que em novembro se filiou ao Partido Liberal. Bolsonaro tentará a reeleição em 2022. Vamos já saber a opinião dos nossos convidados sobre o cenário político eleitoral de 2022. Christopher, eu começo com você. A sua crença é que haverá uma polarização entre Lula e Bolsonaro? O que as suas pesquisas e análises indicam? Não, acho que a resposta simples é sim. Acredito que vamos ter uma disputa onde teremos o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro no segundo turno, e eu acho difícil, mas possível, que uma candidatura de terceira via consiga quebrar essa polarização. E por quê? De um lado, o ex-presidente Lula está muito bem posicionado, como todas as pesquisas estão indicando. Nós estamos num cenário econômico desafiador, com queda de renda, desemprego elevado, e o ex-presidente Lula e o PT se saem bem num ambiente econômico como esse. E ele também goza de uma base petista de pelo menos 25% do eleitorado, se identifica como sendo do Partido dos Trabalhadores. Então, ele tem uma vaga quase garantida no segundo turno, salvo qualquer evento não esperado. Em outro lado, também acredito que o presidente Bolsonaro tem boas chances de chegar no segundo turno, né? Não só porque nós vivemos num momento assim, de grande polarização no Brasil, mas também porque é difícil um presidente, em um sistema eleitoral de 2 turnos, não chegar no segundo turno quando está concorrendo à reeleição. Só para vocês terem uma ideia, nós na Eurasia, nós conduzimos uma pesquisa onde a gente examinou todas as disputas de sistemas eleitorais onde um governante concorre à reeleição no sistema eleitoral de 2 turnos. Pegamos sistemas políticos na América Latina, na Europa, na Ásia e na África, não é? E também pegamos eleições municipais no Brasil desde a PEC da reeleição de 1997 e eleições estaduais. 226 eleições onde o governante concorre à reeleição. Em só 7% dos casos, esse governante não chega no segundo turno. Então, isso é fruto da vantagem de ser um governante, um incumbente, e eu acho que o presidente Bolsonaro goza dessas vantagens. É claro que é possível que ele não chegue lá, mas teria que ter um evento mais dramático, uma recessão mais profunda. Novamente, é possível, mas eu diria que é bem provável que nós vamos, de fato, ter esse segundo turno, presidente Bolsonaro e ex-presidente Lula, olhando os dados comparativos internacionais. Muito bem, vamos então acompanhar esta situação ao longo de 2022. João Henrique Rummel, você concorda com a visão do Christopher de que é bastante provável que haja uma disputa entre Lula e Bolsonaro, polarizado, que você tem acompanhado aí nos bastidores de Brasília? Qual o seu sentimento? Eu acho que os 2 nomes que têm a chance de chegar no segundo turno e buscar essa visão são os 2, mas eu acredito que hoje o nível de insatisfação de todos em relação a
aos candidatos postos também cria uma incerteza e uma insegurança do que vem pela frente. A gente, para fazer qualquer consideração dentro desse processo, na minha opinião, a gente teria que ver o cenário do que vem pela frente e como que vai ser o modus operandi das campanhas da próxima eleição. Eu acredito muito na possibilidade de uma terceira via. Qual ainda não sei, mas eu assim, pelo que eu sinto e pela conversa com muito parlamentar, eu acredito que aí é uma impressão que possa vir uma força de uma terceira via. Interessante. Então, nós já temos aqui opiniões divergentes. De um lado, Christopher dizendo que há uma possibilidade entre essa opção de Lula e Bolsonaro. De outro lado, Rummel dizendo que com a percepção que ele tem de alta rejeição, tanto para Bolsonaro quanto Lula, dão a terceira via mais fôlego para 2022. Vamos conhecer, então, a opinião de Alexandre Garcia. Alexandre, o que você enxerga para 2022? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que admitir que vai haver segundo turno, né? Pode não haver segundo turno. Também tem que admitir que Lula vai ser candidato a presidente da República, não sei se vai ser, né? Talvez nem ele saiba, né? Ele está avaliando, ele passou pelo Nordeste e voltou muito triste de lá, porque no momento que chega a água, chega o forró, né? As coisas complicam um pouco para esse grande colégio eleitoral do Nordeste que tinha voto do PT. Agora parece que as coisas mudaram. Quanto ao candidato do agro, todo mundo sabe que o agro deve estar uns 90% aí Bolsonaro, né? Pelas manifestações que a gente viu nas ruas desse país, nas estradas desse país, pelo que a gente ouve do pessoal do agro, né? A gente não pode se enganar com a minoria. A minoria que está próxima da gente, a minoria conta tantos votos quanto o pessoal da maioria, que é o povão que está na rua, que está no campo, que está semeando suor, né? Esse povão está apoiando o Bolsonaro. Eu acho que terceira via, o ministro Paulo Guedes acaba de me perguntar, né, o que você acha da terceira via? Eu disse, tem muita gente levitando, tá? Se enganando, se engana pelos jornais, se engana pelas pesquisas, quer se enganar, muito bem, ficam levitando, né? Só que tem que perguntar ali na esquina para o povão que está passando, você me conhece, você sabe quem eu sou? Né? Então tem esse problema. E o barco da terceira via está superlotado, né? Corre risco de naufragar por divergências entre eles. Parece que terceira via é uma disputa da medalha de bronze, né? E vai para segundo turno, se houver segundo turno, né? Alguns pesquisadores me dizem que há dúvidas, né? Se houver segundo turno e se Lula for candidato, talvez seja diferente de se Haddad for candidato de novo, por exemplo, que é uma hipótese que a gente não pode afastar. Então, a gente está fazendo uma discussão ainda no Natal de 2021, né, sobre a eleição de 2022. E muita coisa vai acontecer, inclusive como os demais participantes dessa conversa destacaram, né, muita coisa pode acontecer. Eu sei que isso é um genérico, né? Mas vai depender da economia. A economia é estúpido, né? Vai depender da economia para o voto do agro, vai depender da economia do voto do trabalhador, vai depender da economia para o voto do banqueiro, né? Só que, claro, o trabalhador tem muito mais voto que o banqueiro, né? Então, a gente, sem bola de cristal, fica impossível de prever, mas eu acho que a tendência com certeza, o presidente candidato à reeleição ir para segundo turno ou ganhar no primeiro turno e esperar que Lula tome uma decisão. A biografia dele com uma derrota marcante, né, em certas regiões como o Nordeste. Excelente primeira parte aqui do nosso painel. Eu vou continuar ainda nessa primeira parte porque tem elementos para a gente ampliar essa discussão. E vejam vocês da nossa audiência em casa. Christopher apontando Lula e Bolsonaro como um cenário mais provável. Rummel acreditando numa terceira via baseado na rejeição tanto de Bolsonaro quanto de Lula. E Alexandre Garcia enxergando possibilidades de Bolsonaro vencer ainda no primeiro turno, colocando um C na condição de Lula vir a participar do pleito e analisando que há elementos que podem levar Bolsonaro para o segundo turno. E a questão que ficou aqui,
Será a economia o vetor principal das eleições de 2022 e como a economia está pendendo para cada um desses lados? Vamos dar início a essa rodada perguntando a você, Christopher. A gente está num pós-pandemia, início de um pós-pandemia, se assim se pode dizer, e a economia foi bastante fragilizada ao redor do mundo. Como esse aspecto vai impactar o cenário político eleitoral em 2022 aqui no Brasil? Olha, excelente maneira de começar essa segunda rodada e concordo inteiramente com o Alexandre de que a economia é que vai pautar os rumos da eleição do ano que vem, tá? Em vários aspectos, né? De um aspecto, eu acho que vai ser o grande variável que vai também ditar se a terceira via é competitiva ou não. Eu até diria aqui um certo alerta quando a gente faz essas leituras das pesquisas hoje, né? Não só pesquisa de intenção de voto vale muito pouco 10 meses antes de uma disputa presidencial, mas também quando a gente faz, os institutos de pesquisa fazem a pergunta se você é a favor do Lula, se você é a favor do Bolsonaro, se você é a favor de nenhum e nem outro, né? Os nem. E nesses institutos, muitas vezes, o espaço para um candidato que é nem Lula nem Bolsonaro está entre 30% e 40% do eleitorado, né? E aí a conclusão que se chega é, olha, tem um espaço importante, só falta um nome que possa unir e reunir esse eleitorado. Uma cautela, tá certo? Essas pesquisas não calibram bem a taxa de abstenção e votação de nulo e branco. Em cada eleição, 30% dos eleitores não votam. Na última eleição, 21% ficaram em casa, em abstiveram, e 9% votaram nulo e branco. E quando os institutos de pesquisa fazem as suas sondagens, eles não têm modelos de quem é provável para poder comparecer nas urnas. Então, quando eu olho o nenhum nem outro está entre 30% e 40%, a conclusão que eu chego é que esse grupo de eleitores é mais propenso a ficar em casa ou votar nulo e branco porque eles rejeitam todos os políticos. Então, o espaço para uma terceira via está sendo sobreestimada nas pesquisas, tá certo? É por isso que, quando eu olho para a chance da terceira via, eu vejo o caminho mais provável e é necessário que haja uma queda maior na aprovação do presidente Bolsonaro. Ele tem que cair mais nas pesquisas de aprovação popular para poder abrir um espaço para uma terceira candidatura. Assim, aí a pergunta é, pode acontecer? Eu acho improvável. Ele está com uma base bem leal, a mensagem dele ainda tem uma ressonância importante na população, tem uma base dura de quase 20% do eleitorado. E a gente olha a aprovação do presidente sofreu muito por causa de uma inflação, né, em 2 dígitos que corroeu o poder de compra de boa parte das famílias. Olhando no ano que vem, talvez o crescimento não vai ser bom, mas a inflação deve cair. A gente vai ter reposição do salário mínimo na virada do ano, 13º, você tem o novo Auxílio Brasil, pelo menos evita uma queda maior no poder de compra. Então, a tendência é a estabilização, talvez uma leve recuperação. Não acho que vai acontecer agora. Se nós entramos numa recessão no ano que vem, com algumas economistas estão projetando, e mais importante ainda, se inflação não cair, isso pode impactar mais negativamente a aprovação do presidente. E eu dou um pequeno alerta aí, que é do setor do agro, que a gente está enxergando na Eurásia, é que nós estamos com um choque global de produção de fertilizantes. A produção de fertilizantes na China chegou a quase 50%, o Brasil só produz 55% dos fertilizantes para a sua própria safra. Então, vários dos nossos clientes globais da Eurásia, em Nova York, estão alertando, olha, pode haver um aumento de preço de alimentos no Brasil antes da eleição presidencial. Então, isso seria muito ruim para o presidente Bolsonaro, se isso acontecer, tá? Então, eu diria que esses são os fatores que eu estou de olho, né? Vai ter recessão, inflação vai cair ou não, isso vai ditar a posição do presidente e, consequentemente, a terceira via. Excelentes pontos e, de fato, a questão dos custos dos insumos é um dos principais elementos hoje na mesa do agro brasileiro. De fato, há uma preocupação com o encolhimento das margens, com os riscos na distribuição, na chegada desse fertilizante aqui no Brasil. Somos grandes importadores e desejamos que esse fertilizante esteja na hora certa, no lugar certo, para que a safra se confirme bastante robusta. Isso mais para 22, 23, né? Porque boa parte do fertilizante
fertilizante da safra verão já está aí, da safra de inverno já está também a caminho, o que dá um certo alívio, mas sem tirar a atenção para esse fato que vai impactar na economia se a gente tiver algum tipo de problema. Eu quero saber de você, Rúmel. O Christopher acabou de trazer um ponto aqui sobre um viés de contágio de um problema no agro para o preço dos alimentos e na economia. E o Alexandre há pouco disse que o agro está com Bolsonaro. Você concorda com esses dois elementos? Eu concordo que o agro hoje está com Bolsonaro. Eu concordo, sendo que a população agro é uma parte bem pequena da população, não tão grande, não tão significativa de voto, mas essa está com o Bolsonaro dentro desse processo. Também concordo que o aspecto econômico ele vai ser muito importante para as próximas eleições. Eu acredito que nós estamos com um problema de inflação que não é só no Brasil, é um problema de inflação no mundo todo, e que eu acho que precisamos ver como é que vai ser essa tendência de inflação no mundo para esse processo. Quanto ao agro, eu acredito que tivemos um aumento de preço dos produtos agrícolas muito grande em função da movimentação da peste suína africana na China e que teve uma demanda significativa pelos aumentos de soja e milho no consumo da China para esses produtos. E que eu acho que com o aumento de área que já teve nos Estados Unidos e no Brasil, e se não tiver problemas climáticos, tá certo? Já existe uma tendência de redução dos preços que possam vir a ocorrer aí ao longo, se as safras se confirmarem dentro desse processo, que pode diminuir o impacto de inflação e uns ajustes quanto à questão dos preços. Quanto ao desabastecimento de fertilizantes, eu acho que é um problema de logística maior dentro do processo e não de produção, principalmente que o Brasil realmente é um dependente de importação de fertilizantes e de defensivos, tá certo? E eu acho que isso faz parte dentro do processo e dentro dos ajustes que vão ter dentro disso aí. Quanto à logística de fertilizante, eu não vejo problema, tá certo? Dentro desse processo, e acredito que a tendência de inflação vai depender muito mais hoje, tá certo, de lá fora, porque acho que aqui dentro vamos ter alguns problemas diante do posicionamento aí da economia, e eu acredito que com as leis que estão sendo aprovadas nesse final de ano e de investimentos que vão ter no Brasil, temos uma tendência de melhorar o aspecto econômico do Brasil. E com isso pode até fortalecer o presidente Bolsonaro dentro da análise, dentro desse processo. Mas eu acho que tem muita água para correr debaixo do pano aí em relação a tudo isso, como o próprio Alexandre colocou. A gente precisa definir quem vai ser esse processo e como é que vai ser o entendimento das pessoas em cima dessas candidaturas que vêm pela frente e em relação ao agro. Agora, o agro, eu concordo, está com o Bolsonaro. Muito obrigada, Rúmel. Alexandre, devolvo a você a primeira questão e que norteou a nossa segunda rodada. Você falava sobre o aspecto econômico sendo um dos guias nessa construção do cenário político eleitoral de 2022. E a minha pergunta para você é: qual é a percepção do povo brasileiro diante de uma taxa de desemprego bastante elevada, diante de um diesel que vale mais do que R$5, uma gasolina que chega a 7 em alguns locais, a inflação corroendo o poder de compra da população? Há uma percepção de que este é um problema causado pelo governo ou há uma percepção de que esse é um problema decorrente dos lockdowns e de todas as políticas de enfrentamento da pandemia? Como você percebe essa questão e o impacto dela nas eleições? Bom, quando eu falei que a economia vai ter uma influência, é uma influência não sobre a terceira via, nem sobre o candidato do PT, influência sobre a candidatura Bolsonaro. Porque por mais que explique que a inflação é mundial, que o preço do petróleo subiu, que caiu até, não só subiu o preço, mas caiu a oferta de fertilizantes para o agro, por mais que se explique isso, a responsabilidade virtual, de fato, para o povo, povão, para a maioria, é do governo. Né? Então, se a economia for bem, o governo vai bem na reeleição. Né? Se a economia for mal, o governo vai ter problemas na reeleição. Né? E aí inflação, que pega todo mundo. Né? Essa questão do fertilizante, que precisa ser resolvida e a longo prazo também, para deixar o agro podendo fazer planejamento de crescimento. Né?
há muitos fatores favoráveis ao governo, nós vimos aí, foram citados vários, né? O Auxílio Brasil, Água para o Nordeste, são os trilhos do Tarcísio, né? São os trilhos da liberação para a iniciativa privada, para correr risco de aumentar a logística, a BR do Mar, com cabotagem, né? Resolvendo problemas de logística, não só do agro, mas também de todo o meio produtivo brasileiro. Agora, outra coisa que a gente tem que separar um pouquinho, a gente está acostumado a pensar, sei lá, meio a reboque das grandes falas. A gente tem que lembrar que, em 2018, venceu isso aqui, ó. Só isso aqui. Não tinha nem dinheiro. O candidato não tinha dinheiro, mas tinha rede social. E outra coisa, que a gente também... Eu não me baseio mais em previsão de pesquisa, porque se eu fosse me basear na última eleição, eu diria, ó, Dilma está eleita senadora por Minas Gerais, parece que ficou em 4º lugar. Eu jamais diria que o Ibanez seria governador aqui em Brasília, porque também estava lá atrás na pesquisa, né? Agora eu confio muito no dia a dia, no fato, na realidade. Eu saio muito, né? Eu não fico em casa, não fico em escritório. Eu hoje passei de 9 da manhã até agora. Eu cheguei há pouco em casa, estava em shopping, até shopping meio fuleiro, né? Ouvindo as pessoas, vendo as pessoas, conversando com as pessoas. A gente sente, né, para que lado as coisas estão se encaminhando, para que lado as árvores estão se inclinando, o vento está indo para que lado, vai varrer a floresta, em que direção, né? E a gente está vendo que, por enquanto, a preferência é do atual presidente. Agora, o que vai acontecer com a economia, com o bolso das pessoas, com o emprego das pessoas, com a renda das pessoas, né, sejam elas do agro, ou do comércio, ou dos serviços, isso a gente vai ter que esperar para ver o que acontece, né? Muito bem, muito obrigada, Alexandre. A gente vai, então, adiante agora, porque neste momento de corrida eleitoral, nesse aquecimento aqui para o ano de 2022, alguns nomes surgem com a chamada terceira via, que seria uma alternativa mais ao centro no debate político. Vamos ver. O ex-ministro da Justiça e juiz Sérgio Moro se filiou ao Podemos no último mês e sua candidatura é vista como uma das opções da chamada terceira via. O governador de São Paulo, João Dória, também buscará espaço na corrida presidencial. No PSDB, Dória já venceu as prévias do partido para a disputa ao Palácio do Planalto. Outros pré-candidatos indicados em pesquisa são Ciro Gomes, do PDT, que tentaria a presidência pela 4ª vez. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que este ano se filiou ao PSD. A senadora Simone Tebet, do MDB, até o momento a única mulher cogitada como pré-candidata à presidência. O cientista político Luiz Felipe Dávila, anunciado em novembro como pré-candidato do Partido Novo à presidência da República. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania, que ganhou destaque durante a CPI da Covid-19. E o cabo Daciolo, filiado ao partido Brasil 35. Daciolo lançou a pré-candidatura em outubro deste ano. Quantos nomes? Vamos analisá-los então. Christopher, a pergunta vai a você. Neste momento em que muito se fala da terceira via, quais as chances dessa terceira via e se há um favorito dentre todos estes nomes que apareceram há pouco? Perfeito. Eu acho que, talvez dando continuidade com os nossos primeiros 2 blocos, talvez a minha primeira resposta seria a chance da terceira via depende muito menos de um nome específico que consiga empolgar o eleitorado e muito mais para que algo aconteça que venha a enfraquecer ainda mais, seja o presidente Bolsonaro de um lado, o ex-presidente Lula do outro. Eu vejo grandes dificuldades de qualquer um desses nomes se sobressair se não houver um enfraquecimento maior desses outros 2. Então, se algo na economia acontecer, o Brasil entrar numa recessão mais profunda, o presidente perder mais da sua base de apoio, aí talvez podemos ter uma base maior para um desses outros nomes. Então, eu sempre reluto em responder essa pergunta, porque eu acho que
a conversa está colocada de forma equivocada. Não é uma questão de unidade da terceira via e um nome específico. Eu acho que algo teria que acontecer para quebrar um desses dois polos. Dito isso, aí eu diria o seguinte, para a gente ter uma pista de qual nome é mais competitivo, a gente tem que olhar quais são as grandes preocupações eleitorais, tá certo? E eu acho que o que o Alexandre colocou no último bloco é corretíssimo. Intenção de voto não ajuda muito hoje. Quando você faz modelos de previsão eleitoral, né, a gente olha para duas coisas. É a aprovação de governo de um lado, isso é um sinal se o eleitorado está contente ou insatisfeito com o status quo. E número 2, você olha quais são as grandes preocupações do eleitor mediano, e aí a gente calcula quais candidatos são críveis nas grandes preocupações. E a gente encontra em estudos comparativos, em 85% dos casos, o candidato mais forte na grande preocupação acaba ganhando, tá certo? Então, e qual é a grande diferença entre o ranking das preocupações hoje do que a gente tinha antes da Covid-19? Antes da Covid-19, a gente tinha uma grande revolta sobre qualidade de serviços públicos, segurança, saúde, e o eleitor associando mais serviços públicos à corrupção. O presidente Bolsonaro surfou nesse caldeirão de insatisfações. Pós-Covid-19, o que a gente enxerga é que a preocupação com corrupção caiu, né? E o que está pegando muito mais é preocupação com emprego e renda, porque esse surto inflacionário, que também é global, levou uma queda da renda real no Brasil em quase em média de 10% esse ano. Não é pouca coisa, não, né? Então, aí eu olho esse ranking de preocupações de emprego e renda muito alto e corrupção bem mais baixo, não acredito que isso parece um ambiente favorável para um candidato com perfil como Sérgio Moro. Eu acho que o grande ativo dele vale menos do que antes da Covid-19. Talvez o que vale um pouco mais é a experiência administrativa. Passando de uma crise sanitária enorme, a gente está vendo em outros países também a valorização de liderança e de experiência administrativa. Talvez isso possa ser um ativo para o governador João Dória, mas ele também trabalha com uma rejeição muito elevada, não é, dado a maneira que ele tem conduzido justamente ou injustamente a sua atuação nos últimos anos. Então, os dois principais candidatos têm, eu diria, passivos importantes nessa disputa, que só validam um pouco o meu ponto principal, que o que importa mais é enfraquecimento dos outros dois. E eu só termino dizendo o seguinte, dado uma preocupação enorme com emprego e renda, se a economia não melhorar no ano que vem, isso favorece o ex-presidente Lula nessa disputa. Né? Então, eu teria que surpreender positivamente todas as projeções econômicas para o presidente Bolsonaro se eleger. Ele pode, ele está no jogo, ele não está fora do jogo de jeito nenhum, mas teria que ter um ano bom economicamente para isso acontecer. Muito bem, obrigada, Christopher. João Henrique Rummel, ainda na nossa primeira rodada, você falou sobre a sua crença na opção da terceira via diante de uma rejeição tanto a Bolsonaro quanto a Lula. Neste momento, a gente gostaria de saber se você acredita que há um favorito para essa terceira via, se sim, quem? Eu não colocaria que teria um favorito dessa terceira via. O que eu coloco nesse momento, aproveitando as palavras do Christian, é que é o seguinte, o grande problema das pessoas hoje é emprego e renda. Então, eu acredito que no caso de quem vai ter o melhor discurso para isso. O grande problema, tanto de Lula quanto de Bolsonaro, é que eles vão ter que demonstrar o que eles fizeram para corrigir as suas políticas que deram certo e que deram errado dentro desse processo. E isso vai dificultar tanto o discurso de um como o outro, pelo histórico e a imagem que as pessoas têm do seu passado. Então, por isso que eu acredito que a gente precisa ver o que vai acontecer, quais vão ser os discursos e o posicionamento do que vai ocorrer pela frente para ver se tem realmente a viabilidade da terceira via dentro desse processo. Por isso que eu acredito que os discursos e as formas como vão ser colocados nos próximos meses que vai ser um fator importante e definitivo para ver se tem a viabilidade ou não da terceira via dentro desse processo e qual a imagem que ficou desses dois players principais que estão aí quanto a solucionando as propostas e como que eles vêm de solucionar isso pelo seu passado. Muito bem, muito obrigada, Rummel. Alexandre, você já deu pistas para a gente de que não acredita no vigor ou na força de uma terceira via e colocou uma condicionante na
participação eventual de Lula como um participante ali para criar esse embate com o Bolsonaro. Se a gente tiver que eleger numa condição de ser a terceira via for avançar, você teria um nome como favorito? Bom, então vamos, como dizia Marco Maciel, fulanizar. Vamos falar dos nomes aqui, os nomes que nós vimos há pouco, né? Em primeiro lugar, se não for Lula no PT, seria Haddad ou haveria alguém mais forte que Haddad, com mais apelo popular? Porque Lula está marcado pela Lava Jato, pela corrupção que foi exposta. Está marcado. O Supremo o aliviou, mas ficou marcado. Está lá assim um ferro quente que o marcou. Bom, então, PT, Lula, quem? Agora os outros. A senadora Simone Tebet e o senador Alessandro Vieira, acho que se enganaram com o aplauso da plateia da CPI. Se eu perguntar na rua quem é a Simone Tebet ou quem é Alessandro Vieira, fora de Mato Grosso do Sul e fora do, acho que é Espírito Santo, eu já nem sei qual é o estado desse senador, né? As pessoas não sabem, né? Como teriam dificuldade se o candidato tucano fosse o Leite, lá do Rio Grande do Sul, né? Se perguntar na Paraíba quem é Eduardo Leite, as pessoas não vão saber, né? Eu acho que as pessoas estão se enganando com o elitismo do noticiário, dos analistas, disso e daquilo. Gente, vamos ver o povo, se o povo conhece. Aí, Rodrigo Pacheco, quem é? Me disseram os mineiros, né, me dizem os mineiros, que nem em Minas conseguiria passar na praça, ir a Ouro Preto, ir ao sul de Minas e perguntar quem é Rodrigo Pacheco, né? E ele virou o novo Juscelino. Bom, e tem uma pessoa chamada Luiz Felipe Dávila, do Partido Novo. Também as pessoas não sabem, sejamos realistas, né? Se eu falar no Cabo Daciolo, que já foi candidato, as pessoas vão conhecer mais o Cabo Daciolo do que esses que eu citei, né? E isso beneficia Ciro Gomes, que já foi candidato várias vezes, foi senador, foi governador, briga e tal. É conhecido, pelo menos é conhecido. Ciro Gomes é conhecido, né? Assim como Moro é conhecido, mas Moro é conhecido por quê? Porque foi juiz da Lava Jato. Mas Moro ficou conhecido também, e pelo menos entre os que apoiam Bolsonaro, como o homem da traição, né? Que foi Moro e Dória, outro dia se encontraram, e eu vi um ponto em comum entre eles, é o mesmo eixo, Bolsonaro. Os dois usaram Bolsonaro. Dória para se eleger em São Paulo, Moro para deixar a carreira, a carreira de juiz, para ser ministro da Justiça e se lançar na política. Agora, ele tem jogo de cintura na política? Não tem. Tem linguagem de falar para o povo? Não tem. Ele não tem linguagem, ele não chega no povo, né? E de tudo, assim, o perfil do papel, né? Profil de rolo ali, não está, né? Ele não faz esse papel. E o Dória, que é o grande candidato de si mesmo, né? E de uma parte do PSDB que está rachado. A gente viu naquela convenção de Brasília que está completamente rachado, né? E o Dória também está, de certa forma, com problemas, né, de aceitação. Então, fica sobrando o binário, né, que desde Collor e Lula até hoje, né, é essa disputa entre dois. E agora, mais ainda, porque antes a disputa entre dois era entre Pepsi e Coca-Cola, né? Mais à esquerda e menos à esquerda. Agora não, agora marcou mais, vai ser direita versus esquerda, né? E aí está explícito isso, né? Então, também, eu vou dizer, é cedo ainda para avaliar, mas é o que a gente está vendo, o que eu estou vendo hoje. Muito bem, muito obrigada. Eu não posso deixar de continuar essa nossa rodada com foco em um aspecto que os senhores mencionaram algumas vezes. A população do Brasil, ela quer pistas de quais são os favoritos e no passado a pesquisa acabava influenciando mais. Nas últimas eleições,
há um aumento, a gente observa um aumento da descrença em relação ao resultado das pesquisas. O Alexandre disse que vai às ruas, que ouve quem está no shopping, que se baseia também nas redes sociais. O Christian deu pistas ali de que 10 meses antes da eleição a pesquisa acaba tendo alguma fragilidade. Não foi essa palavra usada pelo Christian, mas aqui eu tomo a liberdade de expressar desta forma o que foi colocado aqui na mesa. E a minha pergunta para esta rodada é: como nós brasileiros sentiremos o cheiro do que está vindo por aí? Quais são as métricas e os ganchos que vocês estão usando? E qual vai ser o principal fator para a gente impactar a opinião de um eleitor ou de outro no ano de 2022? Christopher, eu começo com você. As pesquisas eleitorais, elas caíram em descrença ou elas vão ter alguma utilidade mais próximo do pleito? Eu acho importante distinguir duas coisas. Uma coisa é, quando a gente olha os institutos de pesquisa, eles erraram várias eleições. Né? A gente estava num ciclo de grandes transformações sociais, o realinhamento de preferências. A gente está num ambiente turvo, né, global, em vários países. E o que acontece num ambiente turvo é que os institutos de pesquisa têm dificuldades de saber quem é que vai votar no dia da eleição. Então, em sistemas eleitorais que o voto é facultativo, eles erram as premissas, porque nós estamos num ambiente de mudança. Se a gente olha no Brasil, os institutos de pesquisa não erraram tanto assim, até porque um voto obrigatório, um pouco mais assim, fácil você antecipar assim quem é que vai votar no dia da eleição, mas aí eu diria, então não é tanto menos uma questão dos institutos estão com bases erradas de poder calibrar as preferências dos eleitores. É que intenção de voto no período pré-eleitoral não tem que ser lido com muita cautela. Mas eu diria o seguinte, quando você olhava para os variáveis corretos no período pré-eleitoral, e do meu ponto de vista, aqui você tem que olhar o eleitorado que é mudança ou continuidade, e quais são os grandes temas e os candidatos que estão críveis nesses temas. Se você olhar essas duas métricas na última eleição, você tinha pistas que o Bolsonaro ia ser competitivo, sim, porque você tinha uma grande insatisfação sobre serviços públicos, uma grande desencanto contra o sistema político como um todo, né? Percepção que o sistema estava quebrado é altíssimo, e alguns candidatos tinham mais credibilidade de se colocar como candidato que não faz parte do sistema, e Bolsonaro tinha essa credibilidade, outros também tinham que acabaram não entrando no páreo, como você pega o Joaquim Barbosa, poderia ter preenchido esse vácuo, mas o ponto você tem que olhar assim, nos variáveis que importam nas pesquisas. Esquece intenção de voto, isso muitas vezes só está mensurando o grau de conhecimento de candidato, você tem que olhar as demandas. Por isso que eu diria assim, a minha, pelo menos do meu ponto de vista, eu estou de olho em duas coisas. Aprovação de um governo de um lado e quais são as grandes preocupações eleitorais do outro. Né? E o perfil da economia vai ditar o segundo. Né? E vai ditar se o presidente Bolsonaro entra favorito ou não. Eu acredito que não, porque todas as premissas da economia no ano que vem, as previsões da grande maioria dos economistas não são boas. Está com choque inflacionário grande, o Banco Central está aumentando os juros de forma agressivamente, isso está empurrando para baixo a atividade no ano que vem. Isso não é bom para o presidente Bolsonaro. E tem um debate global que talvez essas dificuldades na cadeia de produção vão persistir e a inflação talvez não caia tão rapidamente quanto as pessoas estão esperando. Então, acho que é isso que vai pautar a eleição. Mas a noção que as pesquisas devem ser descartadas, eu acho equivocado chegar a essa conclusão. Muito obrigada, Christopher. Rumel, você concorda? A pesquisa eleitoral é equivocado descartá-las como uma pista do que teremos no pleito de 2022? E se é equivocado, quais são as alternativas que temos? Eu acho que pesquisa é muito importante. Ela pode ser equivocada, mas é um estudo e que tem que ser levado em consideração. Mas eu vou colocar um tema novo aqui, que não está sendo colocado como perspectiva das próximas eleições. A nossa reforma eleitoral, não tendo coligações mais partidárias para as eleições proporcionais, isso vai causar uma grande revolução no sistema de campanha e de divulgação e de vinculação desse processo. E que isso vai ser muito importante na reta final e de como que isso vai acontecer no corpo a corpo com o eleitorado.
principalmente porque vai ter uma redução significativa de partidos no Brasil. E vai ter que ter uma reorganização, porque o princípio de como vai ser feita as campanhas e a modificação de partido, onde as pessoas, os chefes regionais vão ter que decidir qual o destino dele partidário para os próximos anos, porque isso vai mudar para frente, também vai ter um impacto significativo na campanha eleitoral. Tá certo? Eu acho que esse não só na campanha, mas como que vai ser a gestão do próximo, da próxima, assim que eleito, isso vai ser muito importante na relação do Congresso em relação a esse processo. Então, eu acho que também o fator de como que vão vir essas alianças e quais as alianças, em que partidos vão consolidar para se fazerem chapas para as candidaturas proporcionais nos estados, também vai ser de suma importância para essa eleição. Por isso que eu acho que toda essa indefinição que nós temos hoje para definir posições dentro desse processo, é um momento difícil para isso. Então, quer dizer, essas conjunturas de lado, B, insatisfação e qual o discurso, também vai vir com essa definição de como que vai ficar as forças reais de partidos e para que lado esses partidos vão dentro desse processo. A gente vai voltar nesse tema do Rummel daqui a pouquinho, na próxima rodada, justamente para falar da participação do agro dentro do Congresso, a força que a Frente Parlamentar da Agropecuária deve ter nessa nova eleição, ou se ela vai passar por um processo de emagrecimento. A gente vai voltar nesse tema, ainda dentro da perspectiva sobre a influência das pesquisas ou das redes sociais. Alexandre, eu dirijo a pergunta a você, porque há pouco você falava sobre o seu olhar atento às redes sociais. E isso me provocou uma reflexão. A gente viu nas eleições dos Estados Unidos o Trump sendo banido do Twitter. A gente viu aqui no Brasil um avanço das agências de checagem sobre o que é ou não é uma notícia verdadeira. E o meu ponto é, há uma nova conjuntura em relação ao uso das redes sociais, se a gente comparar hoje com 2018. Você acha que isso pode impactar nesse uso da ferramenta rede social como um filtro para a gente entender qual vai ser o futuro dessa eleição? Essa pergunta me dá a oportunidade de lembrar a todos que nós, aqui no Brasil, estamos sofrendo censura de plataformas estrangeiras a despeito das liberdades previstas na Constituição, no artigo 220, o que é uma coisa muito estranha, muito estranha. Agora, outra coisa, lá atrás, em 2018, e até antes de 2018, porque Bolsonaro começou a campanha antes disso, ele começou pouco a pouco na rede social. Depois, quando perceberam que ele era um perigo, todo mundo passou a falar nele. Mas, principalmente, os adversários, os opositores. Então, eu lembro lá atrás que Golbery me disse certa vez, vocês ainda vão eleger esse Lula, porque vocês só falam nele. Ele é o sujeito de todas as frases. Bolsonaro passou a ser o sujeito de todas as frases. Eu assisti, é incrível, um debate em que ele não participou, a cadeira dele ficou vazia e só se falava sobre aquela cadeira. Ele ganhou o debate sem estar presente. Né? E isso continua cada vez mais, porque agora ele é presidente da República, já há quase uma obrigatoriedade de citá-lo. Cada vez que ele é citado, se faz propaganda gratuita. E outra coisa, a revelação da própria oposição a ele, que parece que não está acreditando nas pesquisas que mostram a vitória de Lula. O pessoal da CPI, por exemplo, o 7 da oposição ao governo da CPI, claramente manifestaram, foi um ato falho coletivo do 7, manifestando, nós estamos com medo da reeleição de Bolsonaro. Ele tem tudo para ser reeleito, ele é forte. Em outras palavras, a tradução é essa, né? A gente vê também, não só na CPI, né, mas os adversários em geral que falam. A mídia que faz oposição ao presidente também age assim. Né? Ou seja, se alguém tem medo da reeleição de um candidato, está expressando isso, está reconhecendo que ele tem força. E isso beneficia Bolsonaro. Agora, a favor dele, diga-se que ele não está vendo nada disso como um já ganhou. Ele está considerando grandes perigos no ano que vem na economia, na inflação e na força da esquerda, do PT e da mídia, e está entrando como se fosse começando. Né?
Porque aquele espírito do já ganhou é destrutivo. A pessoa deixa de trabalhar por sua própria eleição. Então, eu acho que esses fatores também beneficiam o presidente, a candidatura do presidente à reeleição. Ele próprio tem mostrado que, às vezes, avalia, olha, eu não sou candidato à reeleição ainda. É como o Lula está fazendo isso mais explicitamente, não fala sobre esse assunto. Muito bem, muito obrigada. A gente vai adiante. Estamos chegando ao final do nosso painel, que está super interessante, e temos mais alguns elementos para colocar nesta discussão. A gente avança neste debate porque em 2022, além da eleição presidencial, a gente também tem a eleição para deputados federais. O rumo das urnas pode alterar a formação da bancada do setor agro no Congresso Nacional? Vamos ver. A representação política do agronegócio chega a 241 deputados e 39 senadores, num total de 280 políticos em exercício, de acordo com a Frente Parlamentar da Agropecuária. Esse montante representa 47,1% dos congressistas e forma a maior bancada mista do Congresso. A articulação setorial opera com o objetivo de ampliar as políticas públicas para o desenvolvimento do agronegócio nacional. Vamos, então, tentar projetar como vai ficar a representação do agro no Congresso Nacional neste novo pleito. Christopher, dá para ter alguma medida? Você acha que vai passar por um fortalecimento ou emagrecimento dessa bancada, baseado em quais fatores? É difícil prever o tamanho da bancada agro, evidentemente, prever eleições para Câmara de Deputados e o Senado um pouco mais difícil. Mas eu tendo a achar que o tamanho da bancada tende a ficar igual ou até mesmo crescer um pouco. Tá? E por quê? Na última eleição, a gente via que o índice de renovação era mais alto, tanto na Câmara e no Senado, né? Que a porcentagem dos deputados concorrendo a uma reeleição, eles perderam mais. A taxa de renovação estava quase 50% dos deputados não se reelegeram na última disputa e a taxa de renovação no Senado era ainda mais elevada ainda. Então, estava num ambiente não só de saindo de uma recessão econômica, uma revolta contra o sistema político, e o eleitor estava procurando candidatos que representavam um grau de mudança maior com o sistema. Hoje, se a insatisfação está muito grande, mas está muito mais associada a emprego e renda, como a gente discutiu. E deputados estão entrando nessa disputa com mais recursos, né? O tamanho do fundo eleitoral aumentou e também deputados tiveram um aumento significativo de poder direcionar emendas parlamentares. Então, a gente viu que o Congresso apropriou uma porcentagem do orçamento maior. Então, eu diria que os deputados concorrendo à reeleição estão com dinheiro na caixa, entre aspas, para poder se colocar e se viabilizar. E o perfil da preocupação mudou, mais estritamente econômico. Então, me parece que deputados que podem ir para os seus currais eleitorais e as suas bases, olha, eu consegui entregar A, B e C, eu fui importante para poder trazer esse benefício para a comunidade, seja em termos de algum investimento, alguma escola ou hospital, né, que isso possa render votos mais do que rendeu 3 anos atrás. Então, acredito que o índice de reeleição vai ser mais elevado, né? Os partidos que estão mais ricos são os partidos do chamado Centrão, né, que também compõem boa parte da base da agro, e os outros partidos que acho que vão sair um pouco maior são os partidos de esquerda. Acho que o PT vai aumentar a sua bancada um pouco, o PSB deve aumentar. Então, acho que os partidos de esquerda vão aumentar um pouco a sua base, o Centrão vai se sair bem e possivelmente aumentar. Eu acho que, na prática, isso significa que a bancada da agro não emagrece. Tende a ficar igual ou talvez cresça um pouquinho a mais. Muito obrigada. Christopher, eu sei que você tem horário, então eu vou pedir licença para o Alexandre e para o Rummel para que você antecipe as suas considerações finais, trazendo aqui um fechamento e uma mensagem bastante direta para a nossa audiência. Depois eu retomo com o Alexandre e Rummel para a gente fechar o ponto da bancada e também das considerações. A palavra é sua, Perfeito. Christopher. Só queria agradecer participar do debate, desse painel com colegas tão ilustres. Mas eu diria, talvez repetindo a frase mais importante, a economia é estúpido, isso que vai realmente pautar, mas olhando os desafios econômicos, os desafios inflacionários e as pesquisas hoje, não é, eu diria que o ex-presidente Lula
entra como favorito para 2022, mas tende a ser esse ambiente polarizado. E eu fecho para dizer, é só olhar para o resto da América Latina. Nós estamos no grau de polarização exacerbado, porque a América Latina é a região do mundo que saiu mais afetada com a Covid-19. Eu acho que isso tende a favorecer um pouco os polos. Não é um ambiente econômico propício para candidaturas do chamado centro. Muito obrigada, Christopher, pela participação, pela presença. Volte sempre. E agora retomo com João Henrique Rummel e Alexandre Garcia. João Henrique Rummel, você acredita num emagrecimento da bancada agro no Congresso ou haverá uma robustez maior a partir de 2022? Por quais fatores? Bem, eu acho que o fator da bancada e o crescimento da bancada ruralista no Congresso, a discussão do agronegócio no Congresso, ela não se deu pela representatividade do setor dentro do Congresso. Porque se a gente for olhar hoje, nós temos no máximo, se não me engano, são 25 parlamentares entre senadores e deputados que vivem da agropecuária somente. Isso representa muito pouco. O que faz da frente parlamentar da agropecuária um sentido de força dentro do Congresso que tem adesão é um compromisso de debater os temas e quais os benefícios que a agropecuária tem para a sociedade brasileira. Então é o seguinte, eu acho que a partir do momento que a agricultura ela não quis mais criticar e ela quis fazer um trabalho de conscientização dos parlamentares do benefício que a solução dos problemas da agricultura, ela seria benéfica para a sociedade e, com isso, a bancada cresceu. Então, independente, eu acho, de quem vai ser reeleito, de que vai crescer, o que vai determinar efetivamente qual o tamanho da bancada e qual a força que ela tem, quais são os temas que vão ser colocados como prioritário para o setor e que vai trazer benefícios para a sociedade. É isso que vai fazer o setor ficar forte e verdadeiro. A agropecuária tropical, a agricultura tropical é uma tecnologia nacional, brasileira, e ela tem uma legislação muito atrasada, que foi feito antes do Brasil mostrar que nós temos uma vantagem comparativa com o mundo lá fora muito grande e que precisa de grandes modificações dentro desse processo e que essas modificações vão trazer benefícios gigantescos para a sociedade. E nisso vai ter a adesão de parlamentares, certo? Que parlamentares que não são da área rural, não são agricultores, mas são parlamentares que vão ver que resolvendo os problemas vão melhorar a vida da sociedade, gerando emprego, renda e competitividade do Brasil no mercado internacional. Muito bem. Alexandre, qual a sua opinião? A pandemia deu força política para o agro. O agro teve a oportunidade de ser o setor que não parou. 24 horas por dia trabalhou, enquanto os serviços ficavam em casa, o hotel fechava, o restaurante fechava, a fábrica dispensava. O agro trabalhou 24 horas por dia. E aí o agro apareceu como a locomotiva, a salvação, a locomotiva da economia do país. A salvação na balança comercial, no balanço de pagamentos, né? E na segurança alimentar. Garantiu a comida na mesa de todo mundo. Então, o agro ganhou força política, né? O agro se politizou mais, teve mais consciência de sua força. Então, tem tudo para aumentar a bancada. Está quase metade da Câmara e metade do Senado. Acho que vai chegar à metade. Claro que vai precisar dos votos urbanos. O agro sozinho do campo não vai ter voto suficiente. Vai precisar, para fazer uma bancada grande, o voto urbano. E como os que se opõem ao agro? O agro, digamos, é, em geral, de direita. A esquerda faz uma campanha contra o agro polui, o agro derruba a floresta, o agro sei lá o quê, né? Enfim, é uma campanha que está até em livros escolares, é uma coisa incrível. Que é uma campanha injusta, aliás. Né? Mas, e no entanto, a despeito dessa campanha, o agro se valorizou por causa dos fatos que a pandemia provocou. Então, eu acho que vai aumentar o voto, aumentando, portanto, o tamanho das bancadas na Câmara e no Senado, que aprovam os
os temas, os objetivos do agro, que sim, eu concordo também com o João Henrique, que tá defasada a legislação, até nem sei se não deveria mudar a legislação para aliviar o agro, para tirar esse peso do tornozelo que em todo empreendedor brasileiro fica dependendo da burocracia do Estado, como se o Estado que fosse dono da gente. Então, que vá uma bancada que modernize a legislação e que permita às pessoas enriquecerem, né? E criarem emprego, criarem mais alimento, criarem mais exportações, mais negócios para o país. Muito bem, eu quero agradecer demais a presença de vocês, agradeço a presença do Rúmel, que trouxe aqui tantos pontos para a gente importantes, Alexandre da mesma forma. O nosso tempo encerrou, porque é assim quando a conversa é boa, então, para que eu não impeça-os de trazer uma última palavra para a nossa audiência, é a última palavra mesmo, Rúmel, nosso tempo está encerrado, aquela mensagem final. Eu agradeço, eu acredito que quanto ao agro, na força política dele, quanto mais ele debater com a sociedade, ele vai estar presente. E eu concordo com o Alexandre, eu acho que o grande favorito nessa condição hoje, independente de qualquer coisa, é o Bolsonaro. Ok, obrigada. Eu acho que ele já nasce pela frente aí. E que eu acho que também é muito bom para o agro. João Henrique Rúmel, diretor executivo na Action Relações Governamentais, muito obrigada pela presença. Última palavra a você, Alexandre. Pois é, agora a gente está falando para o eleitor, né? O eleitor vai às urnas, em última análise, para decidir quem ele não quer e qual é a alternativa, né? Então, isso também vai pesar muito, né? E tomara que o eleitor se dê conta que ele é o dono, porque esse é o momento em que ele nomeia seus representantes, né? Ele é o dono desse país, porque ele os sustenta com seus impostos. Isso é cidadania. Então, terminando, eu quero deixar um abraço natalino a todo mundo que nos acompanhou. Muito obrigada a você, Alexandre Garcia, jornalista e comentarista na Jovem Pan News. Agradeço a vocês, ao Christopher também, representando aqui a Eurásia e participando desse nosso debate. Nós ficamos por aqui no Painel Agro. Desejo a vocês um ótimo dia e até a próxima. Tchau, tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida.